Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Peço que os irmãos abrem sua Bíblia, por favor. Isaías 61, vamos ler apenas os primeiros 3 versículos. Isaías 61. Antes de lermos o texto, eu quero lembrar os irmãos que a primeira vez que Jesus entrou em uma sinagoga, que foi ali em Nazaré, foi dado a ele um texto. Ele abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e o texto que ele leu do profeta Isaías é exatamente esse que nós lemos. Lembrando que depois de ter lido, Jesus ele fechou o pergaminho. Todos ficaram atentos ao que ele iria falar. Ele se assentou, todos permaneceram em pé. E Jesus disse: hoje se cumpriu essa profecia que foi escrita. Nós vamos ler agora a profecia que Jesus leu. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Meus irmãos, assim como a celebração da ceia e a celebração da Páscoa servem como um memorial para que a igreja se lembre do grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, assim também nós fazemos nesse período de Natal. Nós nos lembramos. Entretanto, queridos, como nós pensamos hoje pela manhã, assim como é um equívoco, é um desvio fazer menção da cruz de Cristo, sem trazermos à memória a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, assim também é um desvio olharmos para esse tempo de Natal e pensarmos apenas em Jesus naquela manjedoura. Nós vimos isso pela manhã. E isso é um equívoco, porque enfatizar o nascimento de Jesus sem pensar em todo o seu ministério terreno é um equívoco. O nascimento de Jesus, irmãos, tão celebrado pelos cristãos, só possui toda a glória, a glória proferida pela milícia de anjos aos pastores no campo, a glória presente na condução daqueles sábios do Oriente que entenderam, interpretaram, ao observar aquela luz naquela estrela, eles entenderam que aquela luz os guiaria até onde estava o rei dos judeus. Toda a glória presente no cântico de Zacarias, pai de João Batista, toda a glória presente no cântico de Maria, toda a glória presente no nascimento virginal de Jesus, toda a glória presente no cântico de Simeão. O nascimento de Jesus só possui toda essa glória porque foi o maior evento na humanidade desde o momento da criação. O Jesus histórico, que nasceu em Belém da Judéia, debaixo do império de César Augusto, tendo como o governador da região da Judéia Herodes o Grande. Nesse período, Quirino era o rei da Síria. Fatos históricos. Esse Jesus histórico, ele era simplesmente o verbo que estava com Deus, a palavra que estava com Deus e era Deus. Esse era simplesmente aquele que se fez carne e habitou entre nós, a luz dentre os homens, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens.
o próprio Deus que habitou entre nós. E todos esses eventos, irmãos, que cercaram o nascimento de Jesus, mostram que ao olharmos para esses acontecimentos em Belém, algo muito mais grandioso estava acontecendo. A vinda do Messias foi o propósito de toda a lei e dos profetas, como nós vimos hoje pela manhã. O nascimento do Messias, como eu disse, foi o maior evento na humanidade, pois segundo as Escrituras, o nascimento de Jesus viria para dar início à sua vida, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão nos céus, com uma finalidade principal, proferida pelos profetas: salvar os pecadores arrependidos da justa ira do Deus Santo e da condenação eterna. Por esse motivo, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores arrependidos da ira santa de Deus e livrá-los da condenação eterna. A Páscoa nos faz lembrar da morte de Jesus, mas sabemos que ele não está mais humilhado naquela cruz. Amém, irmãos? Ele não está. Assim também é com o Natal. Nós somos lembrados desse maior evento na humanidade desde a criação, a vinda de Deus ao mundo, mas nós sabemos que os nossos olhos não devem ficar na manjedoura. Antes de sua crucificação, como vimos hoje pela manhã, diante de Pôncio Pilatos, Jesus ele disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouvirá a minha voz. O contrário é verdade. Quem não é da verdade não dará ouvidos à voz do Senhor. Isso está em João 18:37. Meus irmãos, e olhando para o profeta Isaías, eu quero pensar com os irmãos nesse texto que Jesus ele abriu. A primeira vez que a verdade encarnada, a palavra criadora encarnada, teve a oportunidade de ler as Escrituras para os homens, ele abriu neste texto do profeta Isaías. E eu quero pensar nesse texto com os irmãos. Eu nunca preguei nesse texto, mas eu quero pensar nesse texto em uma expressão que Isaías ele utiliza e nós não encontramos em outro lugar. Isaías diz: carvalhos de justiça. Esse foi o nome daqueles que seriam alcançados pela graça de Deus, carvalhos de justiça. No contexto de Israel, meus irmãos, um carvalho era uma árvore, e os irmãos já devem ter lido, visto, quem teve o privilégio de ver, uma árvore que simbolizava estabilidade, permanência e abundância. A vinda de Deus Salvador revela como Deus, em sua graça, vê esses pecadores alcançados. Uma multidão de anjos celestiais, quando eles anunciam o nascimento de Jesus, eles gritam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esses homens a quem Ele quer bem, o profeta Isaías chama de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória dEle. Aleluia. Entretanto, ao olharmos para esse texto, nosso alvo não estará nos carvalhos de justiça, mas no Deus que os chama assim. E ao olharmos para esse texto, meus irmãos, percebemos Deus, o Deus que redime o seu povo, o Deus Salvador que traz ao seu povo a visão de que Ele vem para salvar. É de Isaías a profecia que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele estende a sua mão para salvar. E eu gostaria de destacar uma primeira lição sobre Deus, que vai nos ensinar sobre os carvalhos de justiça. Esse Deus que redime o seu povo, em primeiro lugar, Ele nos mostra a exclusividade de sua graça.
a exclusividade da graça de Deus. É isso que nós vamos observar no texto. O que eu quero afirmar, meus irmãos, é que a redenção que nós precisamos sempre será uma obra do Espírito do Senhor. Eu vou repetir, a redenção que precisamos sempre será uma obra do Espírito Santo do Senhor, e eu vou enfatizar, uma obra exclusiva do Espírito Santo do Senhor. Há um tema muito presente em alguns profetas, que é a redenção. E no livro do profeta Isaías, meus irmãos, a redenção é um tema muito presente. Agora entendam, eu não sei se você já leu o profeta Isaías, vale a pena um devocional amanhã, só 66 capítulos. A primeira parte do livro do profeta fala do juízo de Deus. Fala do juízo de Deus. Essa é a primeira parte do livro. O juízo que viria ao seu povo por causa da permanência no pecado. A permanência no pecado daqueles que foram chamados para serem santos traz consequências da parte de Deus. Então, o primeiro livro do profeta, a primeira parte do profeta Isaías fala desse juízo de Deus que viria ao povo que não estava dando ouvidos à voz do Senhor anunciada pelos profetas. O desprezo às mensagens pregadas pelos profetas levaria esse povo ao juízo. Essa é a primeira parte do livro do profeta Isaías. Eu quero lembrar, meus irmãos, que no mesmo contexto, o profeta Miqueias, ele também estava pregando na parte sul do reino. Enquanto o profeta Isaías estava pregando para a aristocracia, o profeta Isaías estava pregando no palácio para as autoridades do reino, para os príncipes. O profeta Miqueias, ele estava entre o povo. O profeta Miqueias estava no campo. E eles estavam pregando a mesma mensagem. E apesar da mensagem ela ser pesada no início, porque ela continha, meus irmãos, uma mensagem de destruição. Destruição que viria pela Síria. Uma destruição que viria com a Babilônia. O povo seria levado ao cativeiro babilônico devido à desobediência. Mas, sempre há um mas, quando nós falamos de Deus e quando nós falamos do tratamento com o seu povo. O profeta Isaías, ele é levantado por Deus e ele acende a chama da esperança no final do seu livro. Se você observar o capítulo 60 a 66, você vai perceber claramente o profeta sendo essa voz, acendendo a chama da esperança do povo. Em quem? Em Deus. Mas ele não acende apenas a chama da esperança na redenção de Deus, ele acende a chama na expectativa do Messias. Não é por acaso que Isaías é visto como o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Leia capítulo 9 de Isaías. Leia o capítulo 49. O clássico que nós lemos e cantamos e conhecemos é Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. Mas não é interessante? No livro de Miqueias, contemporâneo do profeta Isaías, nós temos uma das profecias mais claras sobre o Messias que viria redimir o seu povo. Isaías, ele começa pregando sobre o juízo de Deus para aqueles que não se arrependem. Miqueias está pregando sobre o juízo de Deus para aqueles que não se arrependem. Isaías começa a falar sobre a redenção que viria, criando a expectativa no Messias. Miqueias começa a pregar e Miqueias diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas eu gostaria de chamar sua atenção aqui. Apesar de muitos afirmarem que esse texto que Isaías escreveu, ele está falando sobre Jesus. Ele está pensando em Jesus. E ele não está. O fato de Jesus ter aberto esse livro e falado que o livro se cumpria nele, quando Isaías escreveu e pregou isso,
ele não estava pensando no ministério do Messias, ele estava pensando no ministério dele. Perceba que no versículo 1, principalmente no versículo 2 e 3, ele está falando sobre um ministério, e esse ministério é a pregação, pregar, anunciar, proclamar. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, ele está pensando no ministério dele, porque o Senhor havia ungido Isaías para proclamar, para pregar, que a salvação viria de Deus, somente pela graça de Deus. Até porque, meus irmãos, no contexto do profeta Isaías, no contexto do profeta Miqueias, o povo estava caminhando numa desobediência crescente, que levaria o povo ao cativeiro. O último profeta seria o profeta Jeremias, que falaria sobre esse cativeiro. Nos versículos 1 e 2, ele fala que o ministério dele era pregar, anunciar, proclamar. Agora, quando Jesus, lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus abre as Escrituras, quando Jesus abre o texto de Isaías, no capítulo 61, e ele lê, ele diz, hoje se cumpriu a Escritura que acabaram de ouvir. Foi como se Jesus dissesse assim, hoje se cumpriu a profecia de redenção que Jeremias proclamou e pregou pelo meu Espírito que estava sobre ele. Isaías proclamou a esperança da redenção graciosa de Deus aos pecadores. Jesus, ele é a mensagem. Jesus, ele é a mensagem encarnada. Enquanto Isaías proclamou pelo Espírito do Senhor, é isso que ele afirma, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar. Jesus abre, lê, fecha e diz, o que Isaías pregou e proclamou pelo meu Espírito se cumpre hoje. Pronto, e acabou. Isaías proclamou a mensagem, Jesus mostra, eu sou a mensagem encarnada. Mas tanto sobre Isaías, como sobre Jesus, foi verdadeira a afirmação, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías foi ungido para proclamar a redenção que viria. Jesus foi ungido para ser o cumprimento dessa profecia. As duas realidades apontam para uma única verdade conhecida. E que verdade é essa, pastor? Que a redenção que nós precisamos sempre será uma obra do Espírito Santo do Senhor. Exclusividade da graça de Deus. Pastor, essa verdade eu já conheço. Sim, por isso que eu estou falando de novo. Nós conhecemos, mas não cremos, muitas vezes. Meus irmãos, meus amados irmãos, carvalhos de justiça, aprove ao Senhor entregar essa mensagem de esperança, de uma redenção graciosa da parte do Senhor para o seu povo, em um tempo de afastamento, em um tempo de engano e de crescente rebeldia. Foi nesse contexto que Isaías falou sobre a redenção. Foi nesse contexto de esfriamento, afastamento, que Deus levantou o seu profeta e disse assim, olhem para frente, eu virei sobre vocês. Eu, pelo Espírito do Senhor que estava sobre Isaías, e pelo Espírito que estava sobre o Filho, o cumprimento veio. Mas o coração do seu povo eleito estava ficando endurecido, pelo engano do pecado. Meus irmãos, esses profetas, que tanto apontaram para o Messias que viria resgatá-los, eles pregaram, preste atenção, nesse contexto de afastamento do povo da lei do Senhor, que Deus havia dado a Moisés. Quando chega no pior período, no período de maior afastamento do povo de Israel, Deus ainda levanta o seu último profeta. E o profeta diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará,
agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. O que eu quero dizer, a expectativa de Deus nunca esteve fora dele. A expectativa de salvação de Deus ao pecador nunca esteve no pecador. Sempre esteve nele mesmo. Charles Spurgeon disse certa vez: há pecado até em nossa santidade, há incredulidade em nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. De uma forma poética, o que Charles Spurgeon ele quis dizer é que por causa do pecado, meus irmãos, nós nos esquecemos que nós não somos participantes em nada no que concerne a redenção de pecadores. Você precisa saber disso. Eu preciso saber disso. Sabe por quê? Porque ainda nós confiamos na possibilidade de resposta no homem. Vinda do homem, vinda do pecador. Somente o Senhor pode transformar um coração de pedra em carne. Ah, pastor, o coração dele é tão duro. Não importa. O seu olhar está em quem? No pecador com coração duro ou no Deus que quebra corações? Somente o Senhor pode transformar um coração de pedra em carne. Preste atenção. Somente o Senhor pode inculcar a sua lei que foi escrita em pedras no coração de pecadores. Eu creio ainda mais. Eu creio que, como o salmista disse, somente pelo Espírito do Senhor, somente o Senhor pode desvendar os nossos olhos para descobrirmos as maravilhas de sua lei. Somente o Senhor. Eu nunca me importo. Eu aprendi isso com a capacidade das pessoas de prestar atenção à minha mensagem. Nunca. Apesar de sempre chamar a atenção dos irmãos para ficarem atentos. Mas eu aprendi com certo pregador que eu não posso confiar na capacidade das pessoas em ouvir, mas eu confio na capacidade de Deus em falar. A transformação que você precisa é uma obra exclusiva do Espírito do Senhor, não sua. Ah, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou frequentar mais os cultos, esse ano eu vou me santificar, esse ano eu vou. Se o seu olhar ainda estiver em você e não no Espírito do Senhor, você vai falhar. Não é regime que começa na segunda. A transformação que você precisa é obra exclusiva do Espírito do Senhor, não sua. Meu amado, meu querido que está aqui, a redenção que seu filho precisa é uma obra exclusiva do Espírito do Senhor, não sua. A redenção que o seu cônjuge precisa é uma obra exclusiva do Espírito do Senhor, não sua. Por isso que Deus orienta por meio de Paulo as irmãs que possuíam maridos não crentes, que elas deveriam ganhar os seus maridos no silêncio dos inocentes. E quem é esse inocente? É aquele justo que espera em Deus. A esperança que você precisa não é produzida por alterações das circunstâncias em sua vida. Ah, eu tenho expectativa que 2025 vai ser muito melhor. Ah, eu também tenho, irmãos. O que é o muito melhor para você? Talvez o muito melhor para mim me afaste mais do meu Deus. Um conselho? Peça para Deus te conceder o melhor. Será o melhor. Porque o que você precisa vem pelo Espírito do Senhor e não por você. O reavivamento, meus irmãos, vamos marcar um culto de avivamento.
Isso não existe nas Escrituras. Sabe por quê? Não se agenda avivamento, não se agenda reavivamento. O reavivamento e o avivamento são obras exclusivas do Espírito do Senhor. Jesus disse, o nosso Deus, o nosso Salvador, que nos contempla agora, sentado naquele trono sublime, repleto de anjos, querubins o adorando e o exaltando. Nesse momento, nosso Senhor contempla o seu povo reunido. Ele disse, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João 6:63. Ele disse, a natureza humana não realiza coisa alguma. Em relação ao quê? Em relação a Deus. Por isso nós devemos buscar, irmãos, e permanecer, esperando sempre na única fonte de graça, que é Jesus Cristo. Eu conto para os irmãos, de vez em quando, os períodos que eu passo de desânimo, de lutas, eu não conto. Certa vez, eu estava nesses momentos, que talvez você esteja hoje, e eu falei assim, Senhor, eu estou tão desanimado, que palavra o Senhor tem para mim? Veio na hora na minha mente, sejam fervorosos de espírito. Tá bom, Senhor. Eu estou desanimado e o Senhor está falando, seja fervoroso de espírito. Eu falei amém. Sabe o que aconteceu? Fervor começou a queimar no meu peito. O desânimo foi embora. É assim, irmãos. Confie que Deus fala. Mas Ele fala como? Por meio da sua palavra. E confie na palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Se você tem orado e clamado a Deus, confie que Deus pode ressuscitar mortos. E eu estou falando, principalmente, daqueles que estão vivos, mas mortos espiritualmente. Pais, confiem mais no Senhor do que na força de vocês. É pela graça, é pelo Espírito do Senhor. Isso nos leva, meus irmãos, à segunda lição, e o ponto de maior reflexão, já falta quase o final, já estamos indo para o final. Destacamos, em primeiro lugar, a exclusividade da graça de Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar a profundidade da graça de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos da exclusividade da graça de Deus. Agora eu quero pensar com os irmãos sobre a profundidade da graça de Deus presente no texto. E o que nós vamos pensar? O que nós vamos afirmar? Meus irmãos, meus amados irmãos, carvalhos de justiça, plantados por Deus para a sua glória. A redenção que nós precisamos é sempre mais ampla e profunda do que nós podemos imaginar. A redenção que nós precisamos é sempre mais ampla e profunda do que podemos imaginar. Versículo 1. Eu quero ler de novo. E o versículo 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o havia ungido para pregar boas novas aos pobres. Que pobres eram esses? Os pobres que moravam em Israel? Não. Nunca foi. O Senhor havia ungido Isaías para pregar aos pobres de espírito, aos de espírito quebrantado, aqueles que não estavam tendo mais esperança longe de Deus. E ele está falando para aquele povo que estava em desobediência, mas muitos ali não aguentavam mais. Muitos estavam quebrantados de espírito. Jeremias é um desses. O livro de Jeremias é um livro de alguém quebrantado.
Muitos em Israel, porque Deus sempre preserva os 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Muita gente em Israel estava quebrantada. Isaías vem e diz: o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Que pobres? Aos de espírito quebrantado. Agora olha que interessante. Um sermão foi pregado no Monte Sinai. O sermão pregado no Monte Sinai era o sermão da lei. Quem pregou foi Moisés. Mas esse sermão era um sermão que trazia condenação. Porque a lei perfeita de Deus, ela foi dada para revelar ao homem que ele é incapaz de obedecer à lei de Deus. Então a lei de Deus condena todo homem. Todo homem está debaixo da lei de Deus. Esse foi o sermão pregado no Monte Sinai, conforme Romanos 7. Agora, diferente do sermão do Monte Sinai, o sermão do monte de Jesus, alguém superior a Moisés, que Moisés disse: olha, virá alguém como eu, mas ele é superior a mim. Jesus, ele prega um outro sermão, o sermão do monte. E como Jesus começa? Bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5. Isaías, ele começa que o Senhor o ungiu para pregar boas novas, boas notícias aos pobres. Jesus, ele começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que dizia a respeito a essas boas novas que Isaías proclamou pelo Espírito do Senhor, que se cumpriu em Jesus? Rapidamente eu quero expor o texto. Isaías está mostrando, meus irmãos, que a redenção de Deus, ela é sempre mais profunda. Ela é mais ampla do que nós podemos imaginar. Ele está mostrando a profundidade da graça de Deus. E ele diz: o Espírito do Senhor me enviou para proclamar, para pregar, para anunciar que de Deus viria a cura. Que de Deus viria a cura, consolo. As mesmas palavras. São duas traduções possíveis. Isaías diz que de Deus viria a cura, o consolo para os quebrantados de coração. É o que está no texto, ele diz isso. O Senhor me enviou para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar. Ele está falando, enviou-me a pregar, a continuar pregando a cura aos quebrantados de coração. Agora olha que interessante, essa palavra vai aparecer em Isaías 1:6. A mesma palavra, a palavra quebrantado, ela aparece em Isaías 1:6, no hebraico, é a palavra rabas, que significa aqueles que estão com a ferida aberta, por causa do pecado. É incurável. O Senhor me enviou para pregar que de Deus viria a cura, o consolo para aqueles que estão com a ferida aberta em seus corações. Quando Jesus ele aparece na sinagoga e ele lê esse texto, Jesus está afirmando que somente ele foi ungido para curar as feridas que o pecado produz e ficam abertas. E eu não estou falando de traumas, eu estou falando do pecado e suas consequências. Somente Jesus foi ungido para consolar quanto à dor que o pecado produz. Você sabia que o pecado produz dor, tristeza, sofrimento? Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Que dores você acha que é? A dor no joelho? A dor na coluna? A dor de cabeça? O câncer? Não. Aquilo que nenhum homem pode curar, da alma. A ferida aberta na alma do pecador por causa do pecado. Somente Jesus pode. Ele foi ungido para curar.
para consolar. Também Isaías está falando que o Senhor ungiu o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu para pregar também que de Deus viria a libertação aos cativos e liberdade aos algemados. Está no versículo 1. Que de Deus viria a libertação aos cativos e liberdade aos algemados. Jesus, ele abre esse texto, ele lê e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Eu sou aquele que viria para libertar. Eu sou aquele que veio para colocar em liberdade os algemados. Porque somente eu fui ungido para salvar. É isso que significa Cristo. Ou ungido. Somente Jesus foi ungido para salvar. Meus irmãos, há cativeiros e algemas na alma, que somente Jesus tem poder para desfazer e quebrar. Não é uma mensagem pentecostal, é uma mensagem espiritual. Há uma diferença. É possível ser pentecostal e não ser espiritual. Ah, pastor, o pastor está falando de cativeiro, o pastor está falando de algemas. Isso é mensagem pentecostal. Não, é bíblica. Jesus veio, ele falou, ele veio para colocar em liberdade os algemados. Ele veio para libertar os cativos. A palavra de Deus diz que ele veio para libertar o pecador do poder do diabo. Só ele tem poder para isso. Ele disse, ele quem, pastor? Esse que está sentado num alto e sublime trono e contempla a sua igreja reunida em nome dele. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 36. Eu preciso perguntar algo a você. Você é livre em Jesus? Estou perguntando se você é religioso e crê em muitas coisas que Jesus falou. Você é livre em Jesus? Você vive sem o peso das algemas e do cativeiro causado pelo pecado? Eu vou me aprofundar um pouco mais. Você possui a alegria da salvação em sua alma? Posso afirmar uma verdade já dita? Jesus Cristo veio para libertar. Jesus Cristo veio para salvar. E talvez hoje seja o dia da sua libertação. Talvez hoje seja o dia em que o Senhor vai te chamar pelo nome e você sairá da sepultura. Talvez hoje seja o dia para você contemplar o poder libertador do Cristo que vive. Hoje. Mas hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele foi ungido como Salvador, o Cristo de Deus. Um conselho, se o Espírito Santo, porque é por Ele, se Ele está falando com você de forma muito clara, venha a Jesus hoje. Venha a Jesus hoje. Pastor, eu cresci na igreja. Pastor, eu conheço mais a Bíblia que muitos crentes, talvez até mais que o Senhor. Pastor, eu conheço, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando se Jesus conhece você. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios, e eu direi, eu nunca conheci você, apartai-vos de mim. Então a questão não é se você conhece Jesus, a questão é se o Cristo vivo conhece você e te chama pelo nome. Também, Isaías, ele mostra que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu para pregar, para proclamar o tempo que Deus designou para ser favorável ao seu povo, e também
o dia de sua vingança. É o que ele diz no versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Meus irmãos, Deus ungiu o seu profeta para proclamar que esses acontecimentos, eles viriam. Ele está anunciando que esses acontecimentos viriam. E ele está anunciando que o Senhor ungiu para dizer que haveria um tempo em que Deus seria favorável aos pecadores. E também revelaria a sua vingança contra aqueles que se mantêm rebeldes. João 3:36. E quando isso aconteceu? Na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, como Paulo escreveu aos Gálatas. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar, para salvar todos aqueles que estão condenados pela lei. Jesus veio para ser favorável a alguns e trazer juízo para outros. Eu vou repetir. Jesus veio para ser favorável a alguns e trazer juízo para outros. Hoje pela manhã nós vimos o momento em que Jesus, ainda um bebê, ele está nos braços de Simeão, ali no templo. De repente Simeão, ele olha para Maria, e ele diz para Maria o seguinte, eu vou ler na íntegra o que Simeão disse para Maria. Está em Lucas 2:34 e 35. Ele disse assim, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse menino, ele veio como Salvador, para elevar muitos, mas também para a ruína de outros, para levantar muitos e ser ruína para outros. Mas vejam que maravilhoso, a mensagem hoje é sobre a graça, a profundidade da graça, a exclusividade da graça e a profundidade da graça. No texto de Isaías, no versículo 2, a parte B, ele disse que o Espírito do Senhor ungiu para pregar esse tempo em que Deus seria favorável a muitos, para consolar, isso é propósito, para consolar todos os que choram. Quem são esses que choram? Os que não conseguem encontrar esperança longe do Deus de Israel. Meus irmãos, é uma fonte de grande consolo para alguém oprimido. Saber que a fonte da sua opressão um dia terá exatamente o que merece. E quem prometeu isso? O Deus de toda a graça, que ama os carvalhos de justiça. O Messias veio para trazer esse consolo. Talvez hoje seja o dia favorável de Deus para a sua vida. Sempre há o último dia, sempre há a última pregação, sempre há o último cântico cantado, sempre há o último prato de comida. Eu estava vendo esses dias no Instagram lá um grupo de crianças, mas eu creio que da minha idade. Antigo o vídeo. E eles estavam jogando no asfalto, bola. E eu falei, lembrei dos dedões, né? Machucados. E aí o rapaz, ele colocou lá, que fez o vídeo, ele falou assim, você nunca imaginou quando seria o seu último joguinho de futebol na rua. Imaginou? Talvez hoje seja o meu último sermão. Talvez seja a última vez que você ouve um sermão. Hoje pode ser o dia favorável de Deus para a sua redenção.
Talvez hoje seja o dia favorável para que você experimente o verdadeiro consolo que vem sobre os pobres de espírito. Porque o mesmo Cristo que veio para redimir, consolar, Ele irá julgar, segundo as Escrituras. Por fim, queridos, peço a paciência de vocês para mais alguns minutos. Isaías diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para proclamar aos que choram o dia da retribuição graciosa do Senhor que chegaria. No versículo 3, é interessante porque Jesus não leu esse versículo na sinagoga. O versículo 3 diz, e a pôr, ou seja, a pregação continua, a proclamar sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus, ele não leu esse texto. Jesus, ele leu até o versículo 2, e aí ele fechou, e ele falou, hoje se cumpriu em mim. Então nós podemos chegar à conclusão, no decorrer do texto, que esse texto, o versículo 3, foi exatamente para o povo em Jerusalém, que seria levado para o cativeiro, e eles iriam experimentar a restauração de Deus, por meio de Esdras e Neemias. Porém, nós podemos e devemos aplicar para todos nós, os que cremos. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a redenção de Deus. A promessa é aplicável a todo aquele que recebeu de Deus o que somente Cristo pode conceder. Ao invés de cinza sobre a cabeça, sinal de humilhação, de desgraça, receberão uma coroa. Ao invés de pranto, olhos de alegria. Ao invés de um espírito angustiado, manto de louvor. A ideia, meus irmãos, é de tempos de grande alegria, festividade. Agora, olha que interessante, o que o anjo disse aos pastores em Belém: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. A primeira vez que a palavra evangelho aparece na Bíblia. O texto, a palavra evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Eis que eu vos trago o evangelho de grande alegria. E o evangelho não é uma notícia, é uma pessoa. O evangelho não é sobre uma notícia. Eu tenho uma notícia boa para te dar. O evangelho é sobre uma pessoa, o Cristo, o Salvador. No versículo 10, terminando, o profeta Isaías agora disse: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. E esses que foram alcançados pela redenção graciosa do Messias encarnado, o Cristo de Deus, são chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estabilidade, permanência e abundância em Jesus. Esse é o nosso Natal. Essa também é a nossa Páscoa. Essa é a nossa esperança. Feliz Natal a todos os que são chamados por Deus, carvalhos de justiça, plantados por Ele para a sua glória. Amém, irmãos? Vamos orar.